Esse vídeo faz parte de um projeto que eu iniciei recentemente, no qual eu procuro tratar de comentários de forma alternada de filmes e livros que têm alguma relação com resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos. Como no último vídeo eu tratei de um filme, agora nesse vídeo eu vou tratar de um livro, quanto ao qual eu vou fazer algumas considerações e, obviamente, deixar como sugestão de leitura. E o livro que eu vou tratar aqui hoje corresponde à obra Comunicação Não Violenta, de autoria de Marshall Rosenberg. Como você pode ver, né, é um livro, né, o meu, que inclusive é em português, né, e o meu tá bastante aqui surrado e castigado, né, como diz o manual da boa leitura, mas não se trata aí de uma obra razoavelmente extensa, né, tem de texto aqui precisamente, ó, nessa minha edição, né, tem uma edição mais nova que acaba sendo um pouco maior, vou falar até sobre isso depois, mas assim, nós estamos falando aí de 268 páginas, né? As páginas, né, aqui dá pra ter uma ideia, né, do tamanho das páginas, né, o tamanho da letra, enfim. Pois bem, então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou tecer algumas considerações sobre o livro enquanto experiência de leitura e, obviamente, também algumas considerações sobre o seu conteúdo, naturalmente sem a intenção de dar spoiler e prejudicar ou comprometer o prazer que você venha a ter caso resolva ler o livro. Para os interessados no tema, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com esse assunto da comunicação não violenta, né, que é a proposta do Marshall Rosenberg, né, que é o autor dessa construção, eu diria que este livro é a principal sugestão, porque é um livro que apresenta o conteúdo de uma maneira assim, bastante razoável e mais do que necessária para que se compreenda e de uma forma tranquila, né, uma leitura curta, né, você já pode perceber aí o tamanho do livro, é uma leitura que dá para a gente tratar como aquela leitura que a gente faz a título de prazer ou de forma lúdica, por exemplo, quando estamos lendo romances ou alguma obra literária dessa natureza. Então, de antemão eu diria, olha, se você quer ter um contato inicial com a ideia da comunicação violenta, esse livro é a porta de entrada e talvez seja mais que suficiente para você compreender. Obviamente que se você quiser virar um especialista em comunicação violenta, seguramente esse livro não será suficiente para isso. Mas para ter uma boa noção, é mais do que suficiente, de modo que reitero aí a sugestão de leitura. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui, pensando nessa ideia, né, da experiência de leitura, né, é que além de ser uma linguagem, uma construção tranquila, né, não é daqueles livros acadêmicos, densos, né, e complexos, né, é uma linguagem muito simples, muito tranquila, muito acessível, ele tem uma característica que corresponde àquelas obras, livros ou textos em que o autor sai escrevendo sem fazer nenhuma referência bibliográfica de onde vem aquele conceito. Então se você for navegar pelo livro, né, você vai ver que nessa parte aqui debaixo do livro, né, aqui por exemplo, aquela parte de uma anotação minha, mas nessa parte não tem nenhuma, não vai ver nenhuma referência, né, no final tem uma referência bibliográfica, né, mas ao longo do livro não tem referência, né? Isso obviamente pode depor contra o livro numa perspectiva de credibilidade acadêmica, mas por outro lado, né, isso passa a ser mais um indicativo de que se trata aí de uma leitura tranquila, né, em alguma medida agradável. Feitas essas considerações sobre a experiência de leitura, quanto ao conteúdo, né, mais uma vez sem o objetivo de dar spoiler, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui é que, na minha opinião, o Marshall Rosenberg ele foi muito feliz e inteligente do ponto de vista do marketing ao construir essa terminologia comunicação não violenta, né? O que eu quero dizer com isso é que o nome por si só já é atrativo, afinal, quem é que não quer se comunicar de forma não violenta, né? E por outro lado, quem é que não se incomoda ou não se sente ofendido quando alguém diz que está se comunicando, que você está se comunicando de forma violenta? Então, essa terminologia, essa construção terminológica por si só já foi uma grande sacada de marketing, o que torna, na minha visão, o que torna atrativo a área, né? O que torna atrativo esse conhecimento. Uma outra consideração que eu faço, eu diria assim, ainda de maneira introdutória e quase que preliminar quanto ao conteúdo do livro, é que assim, é possível que muitas pessoas do meio acadêmico, né, e principalmente dessa área, né, que estuda comunicação, comportamento, enfim, né, o objeto que se relaciona com o livro, talvez torçam o nariz, né, e tenham lá as suas críticas e resistências, no sentido de considerar que não se trata propriamente de uma construção com um rigor metodológico e científico que inspire uma grande credibilidade, né? É possível, e eu digo isso por vários motivos, mas a começar pela minha experiência de leitura do livro e do contato com o conteúdo. Porém, eu pondero, né, que não obstante essa possibilidade de compreensão, o livro tem a sua utilidade, né? Eu acho que assim, numa perspectiva prática, funcional e pragmática, não obstante algumas limitações, o livro tem a sua utilidade, inclusive no sentido de nos provocar a refletir sobre determinados comportamentos que nós adotamos quando estamos nos comunicando, principalmente em situações que configurem conflito ou que podem vir a configurar conflitos, né? E eu digo até mesmo no dia a dia, no ambiente doméstico, nas nossas relações familiares, né? Nas nossas relações conjugais, com os amigos, com os parentes, com os colegas, às vezes determinadas brigas, divergências e discussões, até mesmo por motivos irrelevantes, acabam escalando e que poderiam ser contidas se nós tivéssemos um cuidado quanto à forma de comunicação. E nesse sentido, a minha opinião é que a proposta é bastante válida, de modo a nos alertar sobre determinados comportamentos que possam ser, por um lado, evitados e, por outro lado, possam ser adotados de modo a evitar a escalada de conflitos ou evitar mesmo que se entre em conflitos em determinadas situações. Então eu acho que, assim, não obstante todas as restrições que se possa fazer, tem a sua utilidade e tem o seu valor, inclusive numa perspectiva funcional, no mínimo, de modo a nos provocar esses alertas.
Avançando agora propriamente para o conteúdo, né, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que se eu tiver que definir toda essa construção, toda essa proposta, né, do Marshall Rosenberg em uma única palavra, eu usaria a palavra empatia. Ou seja, se você ler o livro, né, e analisar assim, algo que perpassa aí tudo que é apresentado ali, você vai identificar a palavra empatia, e eu digo empatia, né, seguindo aí o seu sentido conceitual, de modo a nos colocar no lugar da outra pessoa. Isso acaba tendo uma série de implicações, inclusive em termos práticos, da proposta da comunicação não violenta, né? Mas o fato é que a base, na minha opinião, a base de tudo passa daí. Passa pelo desafio de a todo momento nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, no sentido, primeiro, de compreender a mensagem que está sendo passada e o que está por trás dessa mensagem, como também de procurarmos emitir a nossa mensagem considerando a compreensão que possa vir a ter na perspectiva do outro, né? O que também passa por se colocar no lugar do outro. Então um ponto importante que decorre daí, e me parece que, assim, que é um aspecto prático interessante, é que assim, a todo momento, quando nós estamos num diálogo, né, e principalmente num diálogo que pode, né, seguir para uma situação de conflito, a gente precisa tentar enxergar qual é a necessidade do outro. Né? Então, por exemplo, quando alguém me xinga, quando alguém me chama de arrogante, alguém diz, você é um arrogante, você né, ou por exemplo, né, numa discussão que a gente tem com alguma pessoa, né, e ele diz, você acha que você é o centro das atenções, você toda hora, você é muito grosso, né, você é muito grosseiro, enfim, o que está por trás disso? Por que essa pessoa está dizendo, né, que eu sou grosseiro? Por que essa pessoa está dizendo, né, que eu estou agindo de forma machista? Por que essa pessoa está dizendo que eu sou arrogante? O que está por trás disso? Qual é a necessidade? A necessidade é me atingir. Ok, mas por que ela quer me atingir? Então, essa é uma proposta, né, faz parte da estratégia que ele propõe, né, de modo a trabalhar a comunicação não violenta. Isso não é novidade, né, e não é exclusivo, né, do Rosenberg, né, mas assim, é uma sistematização que ele traz para dentro dessa construção, desse contexto da comunicação não violenta. Um outro ponto que eu destaco aqui é que o Marshall também chama muita atenção, né, e tudo vai nessa mesma linha do que eu havia pontuado antes, da importância da observação, né, nós temos que observar o outro, né, ou seja, até para que eu possa me colocar no lugar do outro, eu preciso observar o outro, obviamente no sentido de entender quais são as necessidades, as angústias que estão por trás daquele comportamento que eventualmente é emitido por meio de uma comunicação às vezes mais assertiva quando não agressiva. E além disso, né, ou seja, além da observação, é importante a ideia de que eu não faça julgamentos em relação ao outro, né? Eu vou entender o outro, mas eu não vou julgar o outro, né? No fundo é como se fosse assim, eu não vou partir para o contra-ataque julgando e desqualificando, né, ou adjetivando de forma negativa o outro. Essa basicamente é a ideia, né, que envolve essa coisa de observação e não julgamento. Inclusive ele, né, dá um exemplo interessante sobre isso, né, em que ele compara uma fala em que você diz assim, fulaninho deixa, né, se referindo aí ao, né, um adolescente, né, em relação à sua forma de proceder quanto ao estudo das provas, né? Então, uma coisa é você dizer assim, fulaninho deixa tudo para em cima da hora, fulaninho faz tudo de qualquer jeito. Aí então eu tenho uma avaliação junto com a observação. Aí o que seria a observação sem avaliação seria, ou sem julgamento, né? Seria, fulaninho tem estudado na véspera da prova, né? Então, vamos dizer, essa ideia, né, do relato sem avaliação e do relato com avaliação e julgamento, né? Um outro ponto importante, que ele trabalha também em um outro capítulo específico que eu vou mencionar depois, específico sobre resolução de conflitos, né? Que é a questão do não. Como a gente trabalha o não, né? O que também não é nenhuma grande novidade, né? Assim, já há décadas atrás, né? Se a gente for pensar lá no modelo de Harvard, né? A ideia de como chegar ao sim, super não, né? Mas ele faz uma provocação no sentido de que a gente entenda o não, no sentido de negar uma expectativa nossa, como na ideia do desafio de procurar entender o que está por trás daquilo e qual é a necessidade que está por trás daquilo, né? Então, ou seja, eu não vou reagir já de maneira assim, partindo para o contra-ataque, quando alguém me nega alguma coisa com um retumbante não. Eu vou procurar entender por que aquela pessoa está fazendo aquilo, qual é aquela necessidade. E aí, né, o que tem a ver com tudo isso, ele chama também atenção para a ideia da escuta ativa, que nós tratamos dentro da teoria da negociação e da resolução de disputas como uma técnica sistematizada, né, e aliás uma das poucas técnicas que tem praticamente uma unanimidade, inclusive quanto à sua terminologia, né, mas ele chama atenção para a importância disso que acaba juntando, né, com todo esse caldo aí da proposta da comunicação não violenta. Um outro ponto importante que eu chamo a atenção, na linha do que de alguma medida eu havia dito antes, é que nas últimas edições ele inseriu um capítulo especificamente sobre gestão de conflitos, solução de conflitos, né? Assim, é um capítulo quanto ao qual eu tenho várias restrições, muito mais restrições até de impropriedades que são adotadas. Ele, por exemplo, trabalha com a ideia, né, de que haveria uma forma de solução de conflitos tradicional e uma outra forma que se opõe a essa tradicional, que é com base na comunicação não violenta. E assim, né, em alguma medida isso, né, tem algumas impropriedades aí, a começar pelo fato de que, primeiro, que nós temos várias propostas dentro da área de resolução de disputas, né, ou vários modelos, ou mesmo paradigmas, inclusive de mediação e de negociação. E segundo, que vários das ferramentas que ele apresenta na comunicação não violenta estão incorporadas, né, a boa parte dessas propostas, né. Mas aqui eu reitero, né, aquela mesma ideia, né, assim, não deixa de ter a sua utilidade, a sua funcionalidade, o que ele apresenta, inclusive de modo a provocar a nossa reflexão. Para quem, vamos dizer, tem uma vivência, né, na área de resolução de disputas, você vê que várias coisas que ele fala, né, já são incorporadas e reconhecidas, às vezes com outros nomes, né, de modo que nessa ideia de que tem dois modelos, né, o dele e os outros, né, e o outro, que na verdade não é só um outro, né, são vários outros, acaba, enfim, né, tendo alguns problemas. Mas, né, isso não inviabiliza a importância e o papel que tem o que é proposto, inclusive, nesse capítulo. A título de conclusão, eu diria que assim, é um livro que tem lá, né, as suas limitações, né, como qualquer outro livro também tem as suas, né, não existe livro perfeito, né, não existe proposta perfeita, mas eu diria que assim, numa perspectiva prática, funcional e pragmática e do dia a dia, tem a sua utilidade, né, eu não considero que vai ser aí um tempo, um trabalho jogado fora, né. Então fica aí essa dica de leitura, né, com essas considerações, eu espero que isso seja útil para você e acima de tudo, lhe ajude, como sempre é o objetivo aqui, a obter bons acordos. Até a próxima.